vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente sempre grava a respeito dos problemas psicopatológicos, né? Dos problemas da alma do ser humano, dos problemas que afligem o ser humano, em especial a dependência química. E a dependência química está sempre muito associada à ansiedade, à depressão, e hoje nós vamos falar sobre as raízes da ansiedade. Quais são as raízes da ansiedade, né? Essas raízes disparam gatilhos, né? E aí cria uma relação muito complexa com esses gatilhos, né? Então vamos ver direitinho como é que acontece isso para você entender. Eu sei que tem muita gente falando sobre ansiedade e tal, mas é sempre bom a gente falar um pouco mais, porque a gente percebe que muitas das doenças contemporâneas, das doenças de hoje em dia, estão dentro da ansiedade. A ansiedade, na verdade, é um subproduto do medo. Do medo. Medo de encarar a vida, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de não conseguir, né? E a gente precisa entender isso para poder não viver tão ansioso e não chegar num transtorno de pânico. Medo, pânico, ansiedade, é tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá, quais são as raízes dessa ansiedade? Antes de eu falar dessas raízes, eu preciso dizer para vocês que a ansiedade é um sentimento comum, tá? E que todo mundo tem e tem que ter. Por exemplo, se você não tem um pouquinho assim de ansiedade, você não consegue levantar da cama de manhã para ir trabalhar. Aí, eu estou depressivo, eu estou na cama, né, o tempo todo. Mas às vezes também bate aquela preguicinha, eu não quero levantar. Aí depois, não, deixa eu ir, deixa eu tomar um banho e tal, pronto. A ansiedade já está aí. Mas isso é normal. É normal. Essa é a ansiedade normal. Por exemplo, você vai fazer uma viagem que você programou o ano todo. Nem que não seja uma viagem dessa programada. Alguém te convida para ir à praia. Eu vou, vai ser ótimo, tal, pronto. Tem uma ansiedade aí, tá? Então, ela é um movimento comum, né? No entanto, quando ela se torna excessiva e interfere no seu dia a dia, cria problema na sua rotina, te deixa mal por algum motivo, pronto, ela já entrou para uma situação patológica, né? Que pode, inclusive, ser até um sinal de que existe aí uma coisa mais séria, né? A ansiedade normalmente está ligada a vários fatores, né? Que são as raízes dessa ansiedade. Então vamos lá, o primeiro, o acúmulo de estresse, tá? Que aí você vai causar um estresse. Então, assim, a pessoa se estressa com tudo. A pessoa se estressa com relacionamento, se estressa com trabalho, se estressa com os filhos, se estressa com a falta de dinheiro, se estressa com o trânsito, se estressa com a fila do caixa no banco, no supermercado, se estressa com a internet, tá? Vai desencadear a ansiedade. O estresse desencadeia a ansiedade, tá? Outra coisa que também é raiz da ansiedade, o perfeccionismo, tá? A busca constante pela perfeição pode gerar uma pressão, uma autopressão excessiva. Dica: faça o melhor que você pode. Ponto. É só isso, tá? Excesso de trabalho. O estresse está um pouco ligado com esse excesso de trabalho. E aí, às vezes, acontece, eu preciso trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque eu estou fazendo 20, mas eu tenho que fazer 30, eu estou fazendo 30, mas eu tenho que fazer 100. Tá? Excesso de trabalho vai sobrecarregar, porque existe uma outra raiz da ansiedade
que são as questões físicas, as questões da saúde física, tá? Então, uma coisa puxa a outra, pronto, a ansiedade aparece, tá? Então, assim, saiba a hora de trabalhar, saiba a hora de descansar, saiba a hora de parar, não seja perfeccionismo, para evitar o estresse e para não seja perfeccionista, para evitar o estresse, para não entrar em ansiedade. Ausência de lazer. Gente, é qualquer lazer. Não é eu ter dinheiro para poder fazer uma viagem linda, maravilhosa, não sei para onde. Não, é qualquer lazer, sabe? É ir ali na esquina, na sorveteria, tomar um sorvete. É dar uma volta no shopping, mesmo estando sem um puto no bolso. Só para dar uma olhada, para olhar as vitrines, para tomar um cafezinho expresso, para tomar uma água mineral geladinha, num lugar bacana, para tomar um sorvete. É qualquer lazer. É lazer. Funciona na tua cabeça como lazer aquilo? Pronto. Por quê? Porque o lazer, ele vai gerar a dopamina necessária, normal, tranquila, calma, tá? A vida, ela não é assim. A vida tem que ser assim. Equilibrado. Equilíbrio não existe, tá? Isso é que é o equilíbrio. Por isso que a balança chama balança. Porque ela tenta o equilíbrio. Aqui você coloca o problema e aqui você vai tentando colocar a solução. Então, se a solução ainda não está resolvendo, né? O problema está lá em cima. Aí você vai colocando a solução aqui, ele vai fazendo assim, assim, assim. Às vezes você exagera, né? Muita solução, problema, pam! O estresse aparece. Tem que ser equilibrado. Não existe vida sem problema. Mas o problema é exageradamente, vírgula, exagerado, cria estresse. E você pode chegar numa crise de pânico, tá? Preocupação excessiva. Ah, mas como é que eu vou fazer? Né? Porque tá aqui a preocupação. A sua mente é sua. Você coloca na tua mente o que você quer e você tira da tua mente o que você quer. Preocupação, pensa sempre assim, ó, é uma mente pré-ocupada. Por quê? Porque se eu tenho uma preocupação, eu estou preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, se ainda não aconteceu, calma, deixa acontecer. Faça o que você tem que fazer para que o resultado seja positivo. E se mesmo assim você ainda tem aquela intuição de que vai dar shit, né? Que não vai dar um resultado bom, não fique preocupado. Pense assim, da próxima vez eu vou fazer melhor. Né? Falta de descanso, tá? Essa falta de descanso, às vezes o lazer pode ser algo também meio que relacionado com esse descanso, tá? Eu, por exemplo, uma das coisas, das atividades de lazer que eu gosto de ter, eu moro num lugar de praia, então eu gosto de ir ficar sentado ali na beira da praia, olhando o mar. É um descanso e é um prazer, tá? Sedentarismo, tá? A falta de atividade física pode prejudicar a saúde mental e aumentar a ansiedade. Por quê? Porque isso é comprovado cientificamente, tá? Um dos maiores geradores de dopamina, que é o hormônio do prazer, são as atividades físicas. Volto a dizer, qualquer atividade física. Sabe? Não é entrar numa academia, contratar um personal trainer. Não, pode ser também, claro, né? Mas assim, não tem dinheiro para fazer tudo isso, não tem problema. Faça uma caminhada. Ande um pouquinho. Não fique só dentro da sua própria casa, por exemplo, quando você resolve limpar a sua casa, é uma atividade física. E pode também ser uma atividade prazerosa, tá? Má alimentação. Toma cuidado com a sua alimentação, tá? E aqui no Brasil a gente ainda tem muita cultura de comer comida saudável, né? Graças a Deus. Mas, por exemplo, eu já tive oportunidade de ir algumas vezes para os Estados Unidos. Eles só comem o que eles chamam lá de junk food, uma comida
muito cheia de coisas químicas, né? Muito lanche, muito... Então, assim, procure ter uma boa alimentação dentro do normal, dentro do que dá para você. Sabe o que é uma comida boa? É aquela que você vai no fogão e faz. O arroz, o feijão, a carne, a salada, a verdura, sabe? É aquela que você vai e faz. Aquela que você compra, pode ser que você consiga encontrar algum lugar que faça uma comida caseira legal, tá? Mas na maioria das vezes não. Comida que vende em supermercado, comida congelada, comida industrializada, não é uma boa opção para alimentação, né? Traumas é outra raiz da ansiedade. Experiências traumáticas podem deixar marcas emocionais profundas e desencadear a ansiedade. Ai, trauma é difícil de tratar, eu nunca vou esquecer disso. Olha, eu sei que não é fácil. Mas é o seguinte, você vai pegar esse teu trauma aí e vai pensar assim. Por que é um trauma? É um trauma porque eu não gosto nem de lembrar disso. Eu não gosto nem de lembrar. Aquilo mudou completamente a minha estrutura emocional, até a minha estrutura psíquica, né? Mas assim, o que esse trauma me ensinou? O que esse trauma me ensinou? Nada que acontece na vida da gente acontece por acaso. Se você passou por aquilo, provavelmente, por algum motivo, você deveria ter passado. Então, o que aquele trauma me ensinou? Agora, eu vou repetir novamente, eu vou entrar no mesmo padrão de repetição de algo que está cristalizado, traumatizado, que me feriu. O que o trauma me ensinou? E supere isso. Passou, deixa lá no passado. O passado, ele só é passado quando você deixa ele no passado. Enquanto você fala dele, está falando dele, ele ainda não é passado, ele ainda é presente. Mesmo que você diga assim, é porque no passado aconteceu isso, eu não gosto... Pronto, não passou ainda, está ali. Você só utiliza a palavra passado, mas ainda não passou, né? Todos nós temos uma coisa chamada resiliência, então vamos utilizar isso. Através do nosso córtex pré-frontal, da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar, de definir, julgar, né? E também temos o nosso sistema de recompensa, que diz assim, recompense você mesmo, com essas coisas que eu acabei de falar, né? Com atividade física, com boa alimentação, com bons amigos, com lazer, com descanso, né? Com uma ótima noite de sono, né? Uma outra coisa também que ajuda muito, que é uma das raízes da ansiedade, é a baixa autoestima e a insegurança, né? Sentimento de inferioridade, medo de fracasso, né? Que podem gerar a ansiedade. E assim, tem muita gente falando sobre autoestima por aí. A autoestima não é uma coisa que você fala assim, hoje eu vou ficar com boa estima, com uma autoestima lá em cima. Não, não é, tá? Essa coisa da estima é desde quando a gente era criança, tá? Eu trago isso dentro de mim, tá? Então, você pode encarar isso como trauma ou pode encarar como baixa autoestima, mas tem que imaginar que você pode superar tudo isso e fazer algo melhor para você, baseado nas coisas ruins que você passou e que você sente, tá? Porque para eu fazer uma coisa boa, eu tenho que experimentar uma coisa ruim. Eu tenho que tentar. Por exemplo, se eu quero encontrar um relacionamento, eu tenho que tentar. Porque se eu não tentar, né? Agora, eu posso tentar e posso ficar traumatizado, posso me sentir mal? Posso, mas eu tentei. E daí a próxima eu faço melhor. Mesma coisa é o trabalho, mesma coisa é quem está tentando sair da dependência química, você tenta. Recaiu, teve um lapso, não tem problema, recomeça, faça de novo, né? Até dar certo. Crie novos hábitos, né? O hábito, ele é uma neuroadaptação. Você cria um hábito novo. Aí você fica ali batendo na mesma tecla, até que ele incorpora, ele se adapta. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é
neuroplástico, sabe? Faz tchum, engloba, né? É importante ressaltar que a relação entre ansiedade e sobre todos esses aspectos que eu falei aqui, essa relação é complexa e individual. Cada indivíduo é de um jeito, né? Uma coisa desencadeia mais a ansiedade numa pessoa, outra não. Tem gente, por exemplo, que fica muito ansioso com a situação de estresse, né? Mas que a falta, por exemplo, de lazer não deixa ela estressada, né? Ela se contenta, por exemplo, com uma boa noite de sono, ou simplesmente tomar um banho, ir para o quarto, deitar na cama e descansar um pouco. Então, para cada um, acontece de uma forma, né? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que, se você se sente nessa situação de ansioso, você tem que procurar ajuda e entender, né, como que isso está acontecendo dentro de você. Quais são os gatilhos lá, os gatilhos enraizados em você que te fazem ficar ansioso, né? Para que você saia disso. É fundamental você identificar esses gatilhos e entender o que é que me faz ficar estressado. Vou trabalhar isso. É fundamental você buscar uma ajuda profissional, porque é muito comum o sujeito ansioso entrar num vínculo, num movimento vinculado ao vício e ficar repetindo. Ah? Tudo, por exemplo, o sujeito que se estressa, que fica ansioso porque se estressa demais, ele entra nesse ciclo vicioso e aí tudo estressa, tudo. Por quê? Porque também gera dopamina. Ah, gera dopamina? Gera. Tá? A ansiedade gera dopamina também. Não é uma dopamina boa, mas gera. Tá? Então, se você gosta de ficar estressado, mas está gerando uma ansiedade e que você está se sentindo mal com aquilo, procure ajuda. Procure ajuda. Entenda esses gatilhos. Comece a adotar hábitos saudáveis, tá? Praticar atividade física, uma alimentação saudável, bacana, equilibrada. Não precisa comer muito, mas também não precisa ficar sem comer, né? Dormir bem, buscar momentos de relaxamento, né? O que é um momento de relaxamento? Deita, fecha os olhos e procura não pensar em nada. Pensa numa parede branca e fica assim, imaginando que você está vendo uma parede branca. Faça o exercício de esvaziar a mente, limpar a mente. Faça esse exercício. Não é à toa que na internet tem vários vídeos bacanas, tem um inclusive que até a tela fica escura e aí eles põem umas musiquinhas tranquilas e tal. Tem gente que fica ansioso com aquilo e tem gente que utiliza aquilo para relaxar e sair da ansiedade. Descubra através da identificação dos gatilhos, você vai descobrir também o jeito de você melhorar. Por que eu estou utilizando a palavra melhorar? Porque não existe uma cura. A ansiedade, ela está aí dentro de você. Só que ela está super valorizada por você mesmo. Por causa de alguns hábitos ou por causa de alguns vícios que você tem que levam você a essa situação, né? Tente gerenciar esse estresse que você tem, né? Lembre-se, nesse mundo você nunca está sozinho, nunca. Sempre tem alguém que vai te dar um conselho ou você pode procurar uma ajuda profissional, que aí você será bem mais assertivo nesse aspecto, tá? Existem aquelas pessoas que são tão ansiosas que ficam muito estressadas e ansiosas ao máximo quando alguém chega para dar um conselho, inclusive, né? Então, assim, se você não gosta disso, procure ajuda profissional, tá? Evite o estresse. Evite ser ansioso demais. Hoje em dia, principalmente com o advento das redes sociais, os níveis de ansiedade estão insuportáveis. Aumenta tudo. Aumenta acidente de trânsito, aumenta
ideação suicida, aumenta a violência física, a violência psicológica, a violência verbal, aumenta a quantidade de relacionamentos que não funcionam. Olha, aumenta tudo. E tudo de ruim. Então vamos trabalhar essa ansiedade. Faça o possível para identificar os gatilhos, identificar onde está a raiz da sua ansiedade. Procure uma ajuda profissional e saia dessa, tá bom? Curta a matéria que a gente colocou aqui, né? O nosso vídeo. Põe lá dá uma curtida, faça um comentário, compartilhe com as pessoas. É óbvio, se você gostou, né, do material. E procure ser feliz, o melhor que você puder. Porque também felicidade não existe, mas não vai se estressar por isso, tá? Faça o melhor que você puder. Um grande abraço.